Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui com aquela multidão que acorreu ao encontro do Senhor. Creio eu que vocês não vieram aqui para ver o padre, e nem tampouco para ver o coleguinha de pastoral. Vieram para estar com Jesus, como aquela multidão que foi ao encontro. O Evangelho comenta basicamente isso no seu início, ao dizer que quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu dali, foi de barco para um lugar deserto e afastado. Assim também acontece conosco. Diante dos sofrimentos que eu e vocês passamos, ou porque um outro sofre, esta pessoa que amamos, comumente gostamos de ficar sozinhos. Talvez você já tenha dito isso dentro de casa. Me deixa sozinho, um pouquinho. Quero ficar só, eu e meu pensamento, eu e Deus. Isso é normal. Mas ao mesmo tempo, revela uma outra atitude importantíssima. Diante da morte de João Batista, diante daquela ira que recaiu sobre João, aquela ira de Herodes, que ao negociar Herodíades, a sua filha, naquela dança, entrega a vida de um homem. Jesus não responde o mal com o mal. Diante da ira, se afasta. Isso é importante também para nós, porque às vezes nas nossas relações, quando existe uma pessoa que está imersa em ira, queremos responder, queremos falar, queremos às vezes discorrer toda a verdade, e não adiantará. É importante ter paciência, é importante se afastar, é importante se calar, para que no momento oportuno, volte, e assim mostre o caminho da verdade. E assim fez Jesus, se afasta, dá tempo. Mas ao mesmo tempo, neste querer ficar sozinho, aquela multidão, como víamos, souberam que Jesus estava indo para tal lugar, e seguem até a pé. Interessante que ao ver aquela multidão, existe uma atitude de Jesus que o Evangelho narra. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Assim, meus irmãos, estamos aqui e Deus se enche de compaixão. Primeiro porque somos esses grandes necessitados de Deus, mas ao mesmo tempo revela que eu e vocês somos estes doentes, que precisamos também de cura, curar a nossa vida, curar o nosso coração, curar aquilo que o pecado feriu. E Deus faz isso na nossa vida, Ele cuida de nós. E sempre Deus cuidou. Ao sim olhar a própria pessoa de Jesus, que é Deus, percebemos esse cuidado divino sobre todos nós, porque o Salmo nos recordava profundamente sobre isso, ao dizer: o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Desde o Antigo Testamento foi assim. Recordemos quando o povo de Israel saíra do Egito, da casa da escravidão, e fora conduzido por Deus ao deserto. Aquele povo teve fome, começou a lastimar, querer voltar para as cebolas do Egito. O que Deus faz? Manda o maná. Manda o maná para saciar a fome daquele povo. Mas depois, passa um tempo, aquele povo já não aguenta mais comer o maná e reclama novamente. Deus faz o quê? Cuida. Tem paciência, tem bondade. E manda descer as codornizes do céu para dar como alimento àquele povo. O povo tem sede, reclama. Deus faz o impossível. Faz brotar a água da pedra, tudo isso por meio de Moisés, e sacia a sede daquele povo. Se assim não bastasse, ao longo de toda a história da salvação vamos vendo isso. Deus que não só cuida dos seus, mas vai também para além dos seus. O profeta Elias, diante de um tempo de secura na região de Israel, é enviado a uma viúva de Sarepta, de outro povo,
e vai até ela se preparando para morrer juntamente com o seu filho, porque no vaso já não tem muito trigo, já não tem muito azeite. Quer fazer os pães e assim, talvez esperar a morte. E o profeta Elias vai até ela e pede para fazer os pães. E o profeta diz, em nome de Deus, que aquela vasilha, tanto de azeite como de trigo, não se acabará até que Deus mande águas do céu. E aquela mulher faz o quê? Reclama, questiona, não, prontamente faz. E a palavra de Deus se cumpre. Olha que docilidade ao fazer a vontade de Deus. Mas também, meus irmãos, vemos Eliseu, aquele que sucede Elias. Ele que pede diante Elias, que é arrebatado, uma porção redobrada do Espírito que se encontrava sobre Elias. Assim Eliseu também diante de uma multidão, ou melhor, nem tanto uma multidão, porque era mais ou menos cerca de 100 homens, que passavam fome, também por meio de Deus, faz o milagre da multiplicação dos pães. Assim, meus irmãos, vemos como Deus quer cuidar. Por isso que o profeta Isaías, na primeira leitura, nos lembra disso. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Meus irmãos, as necessidades mais básicas do homem, comer e beber. Se eu e vocês não comemos ou não bebemos, o que acontece? Morremos. E Deus gratuitamente dá isso tudo para o homem, dá de melhor, vinho e leite. E gratuito, sem nenhuma paga. Nós estamos em um mundo que tudo é meio que pago, precisamos pagar tudo. Até dizemos, né, que nem injeção na testa é de graça. E às vezes também as nossas ações é baseado por interesse. Às vezes pensamos assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho em troca? Meus irmãos, Deus dá tudo e dá o de melhor. E o que Ele ganha em troca? Nada. Puro amor. Iniciativa dEle. E assim nos lembrava São João na sua carta ao dizer, Deus nos amou por primeiro. Deus nos amou por primeiro. Por isso que o Evangelho, vemos este cuidado de Deus em Jesus, que dá tudo, que sacia. Por isso que Jesus, ao ver aquela multidão, os discípulos dizem para ele, Senhor, despede, manda-os para os povoados, para que encontrem abrigo, para que possam se alimentar, porque já é tarde. E o deserto é o lugar do perigo, e o povoado é o lugar da segurança. Que Jesus fala, diz que elas não precisam ir embora. Meus irmãos, às vezes somos como esses discípulos. Queremos afastar os outros de Jesus, às vezes até com boa intenção. Afastamos com o nosso mau testemunho, mas, meus irmãos, às vezes nós mesmos nos afastamos de Deus, nos separamos dele, enquanto Jesus quer que eu e vocês possamos ficar juntos dele, que eu e vocês não vamos embora, fiquemos com ele no deserto. E às vezes nós nos separamos. Por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos lembra esta unidade com Deus. Por isso que ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E conclui, em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Precisamos hoje fazer um exame de consciência e pensar, será que eu e vocês podemos dizer como São Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Porque às vezes por tão pouco nos separamos. É uma chuva que cai, não vamos à missa. É uma visita que chega e já facilmente falamos, eu preciso dar atenção e não vamos estar com o Senhor. Acontece de tudo, vem uma gripe que não nos faz faltar o trabalho, mas facilmente deixamos de ir à igreja. Por tão pouco nos separamos de Jesus. Enquanto São Paulo diz que nem a fome,
nem a angústia e nem a perseguição. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Porque às vezes Deus quer nos saciar e eu e vocês queremos contar com a nossa própria sobrevivência. Deus gratuitamente dá e nós queremos nos saciar com algo que não nos sacia. Por isso que novamente voltemos o nosso olhar à primeira leitura, quando o profeta Isaías questiona: por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário senão com a satisfação completa. O profeta fala: nada vai te satisfazer, o próprio Deus te satisfaz, o próprio Deus te alimenta, o próprio Deus te dá a água que sacia a sua sede. E nós procurando em cisternas rachadas, coisas que não nos alimentam, coisas que não preenchem o nosso coração. Por isso que ao ver esta grande multiplicação dos pães, vemos que Jesus é esse verdadeiro alimento, é Ele que se dá, que prefigura o mistério da Eucaristia, aonde é Ele presente realmente no pão e no vinho consagrado, no verdadeiro pão da vida, do verdadeiro pão descido do céu, que quer estar tão perto de nós, que diz: não vou embora, que quer se unir dentro de nós. Mas precisamos, eu e vocês hoje, reconhecermos como estes sedentos de Deus. Precisamos hoje fazer a nossa oração, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Seu amor. Nada me sacia, somente a Ti. Isso é importante porque exige de nós também uma atitude. Por isso que o Senhor Jesus diz aos discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. E o que eles apresentam? 5 pães e 2 peixes. E o que é isso? Nada. Migalhos, misérias. Meus irmãos, o que eu e vocês temos a ofertar a Deus de bom, que não seja pura graça dele diante de nós. Tudo que eu e vocês podemos ofertar de melhor é por graça dele. Até o nosso amor por ele é graça dele. Precisamos hoje aprender a ofertar talvez aquilo que é próprio nosso, ou seja, os nossos pecados. Entregar a nossa vida. Senhor, eu te entrego essas minhas misérias, estes meus erros, para que eu mude de vida, para que assim Ele faça o verdadeiro milagre de pegar as nossas misérias e transformar em abundância. O Evangelho continua que depois da multiplicação não é Jesus que distribui o pão, mas sim dá aos discípulos para que estes distribuam. Assim, meus irmãos, entendemos que assim é a igreja. A igreja, fundada sobre os apóstolos, continua a distribuir o verdadeiro alimento. Por meio dela chega o alimento de Deus, os sacramentos, a graça, e distribui prontamente, de forma gratuita, a todos nós o alimento eucarístico, o sacramento da cura, o batismo que nos une a Deus e nos sacia. Continua a igreja a fazer o mesmo ato de Jesus. Mas recordemos que também eu e vocês somos igreja. Precisamos também dar algo de nós. Mas padre, o que eu vou dar? Como eu disse, apresente a sua miséria. Eu e vocês, nós não podemos fazer milagre. Precisamos dar o nosso nada. Talvez aproveite este dia para olhar a sua vida e perceber o que você pode dar ao irmão e à irmã. Aproveitando esse primeiro domingo de cada mês, onde nós temos a ajuda aos nossos irmãos e irmãs assistidos, você já abriu a despensa da sua casa e vê o que posso dar e que não me vai fazer falta? Será que você tomou vergonha na cara de abrir o seu armário e ver a roupa que já nem cabe mais em você e que está lá, só enfeitando o seu armário, e dá para alguém que precisa? Começa a dar o seu tempo, porque você diz que nunca tem tempo. Começa a dar o seu tempo a Deus, o outro que precisa. Começa a dar o seu ouvido para aprender a escutar mais do que falar. Comece a dar assim àqueles que mais precisam. Dá-lhes vós mesmos de comer.
Assim, meus irmãos, o verdadeiro milagre é esse: mudar o nosso coração. Mudar o nosso coração de egoísta para ser um coração como o de Deus, que se entrega totalmente. Porque, como afirmava Santo Tomás de Aquino, ninguém é tão rico que não possa receber nada, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Assim, iremos modelar a nossa vida inteiramente a Deus, mudando o nosso existir para sermos como Ele. Para também isso, hoje, ao celebrarmos também a Eucaristia, também tomarmos consciência desse pão descido do céu. Quais são as minhas atitudes diante de Jesus? Como você tem participado da Eucaristia? Tem chegado na missa atrasado todo domingo? Será que você para na igreja quando chega para a missa e reza? Você fala com todo mundo, menos com Deus? Tem coragem de passar em frente de uma igreja e tendo a possibilidade, entra no Santíssimo e fala com Ele, pelo menos um seu muito obrigado? Meus irmãos, Deus se dará a nós em ínfimos sinais. E às vezes nós desperdiçando este amor. Precisamos aprender a valorizar Jesus, presente realmente na Eucaristia. Um amor que nos sacia, um amor que se dá, um amor que transforma a nossa vida nele. Um amor que, como vê aquela multidão, curava. Mas precisamos aceitar um convite de estar com Ele e também dar a nossa vida para vivermos estas palavras que o Senhor fala ao profeta Isaías. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga.